Vamos à palavra. Abra comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 1 mesmo. Vamos lá? Dos versículos 17 a 25. Eu quero lhes falar hoje sobre a paixão pela cruz. Inicia-se agora a semana chamada Santa, né? No calendário cristão, que culmina no domingo próximo, com a Páscoa e simultaneamente também a ressurreição, porque Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Então esta é, no calendário cristão, a chamada Semana Santa. E nada melhor do que refletirmos, já que o pensamento dos cristãos está voltado para isso, nada melhor do que começarmos pensando na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao texto, 1 aos Coríntios 1, de 17 a 25. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. E aí continua ele falando de outras coisas, depois eu vou ler mais um trechinho daí para frente, amém? Eu vou repetir o título da mensagem: paixão pela cruz. Isto era o que o apóstolo Paulo sentia. O que é afinal a cruz? A cruz é um madeiro formado por duas peças, uma vertical, atravessada por uma horizontal, na qual eram pendurados os condenados à morte. Isso era comum entre os fenícios e os cartaginenses. Mais tarde também essa penalidade foi adotada pelos romanos. Outros povos também praticavam morte desse tipo para os seus criminosos mais perigosos. Havia uma cruz no Egito que era um pouco diferente. Ela não ficava no meio do travessão, mas no cume dele. E outros povos antigos passaram a adotar esse tipo de penalidade para os seus facínoras. Jesus foi morto dessa maneira. Isso não era previsto no Antigo Testamento. Entre os judeus não se praticava esse tipo de morte. Geralmente a morte a um condenado era por apedrejamento, não por cruz, que era, portanto, uma prática romana, mas os romanos dominavam o país já desde 165 antes de Cristo. Eu quero lhes falar um pouco, para começar, sobre o significado da cruz para o apóstolo Paulo. A cruz constituía a base de toda a sua teologia. Todo ensinamento de Paulo, que tange a vida cristã, a vida espiritual, tem como base a cruz. E a ressurreição, era muito importante também a mensagem da ressurreição na igreja primitiva, e Paulo também vê na ressurreição algo importante. Ele vê como a esperança escatológica,
A esperança futura tem como base a ressurreição. Então vamos lá. A mensagem da cruz dá a base para a teologia, para a construção da doutrina cristã. E a ressurreição, a base da doutrina futura, escatológica, que fala da nossa ressurreição, do nosso encontro com Cristo, a nossa vida eterna com Ele. Uma fala do presente, outra fala do porvir. Paulo diz em Gálatas 6,14: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, tudo tinha como fundamento a cruz. E a glória do ministério dele estava baseada no que Jesus fez na cruz do Calvário. Ao ler esse texto, eu não estou pensando em historiar o sacrifício de Jesus. Normalmente, por ocasião da semana, da paixão, é comum nós pregarmos sobre as narrativas bíblicas da crucificação. Elas estão em todos os evangelhos. Falam do julgamento na casa de Caifás, fala de Jesus no Getsemane orando, fala de Jesus sendo preso, fala de Jesus sendo julgado, condenado, morto. Esses textos são históricos. Hoje, eu quero ir um pouco além dos textos históricos, porque todo mundo conhece muito bem. Então eu quero avançar nessa análise de Paulo. Paulo está escrevendo para uma terra de pensadores, Grécia, Corinto. Não era apenas Atenas a sede do pensamento filosófico. A sede do pensamento filosófico sofreu algumas mudanças. 300 anos antes de Cristo, ela foi parar em Alexandria. E lá na Grécia, Corinto se tornou uma sede do pensamento filosófico mais forte do que Atenas nos dias de Paulo. Ainda hoje naquela cidade, eu estive lá, algumas ruínas de alguns parlamentos onde os filósofos se reuniam para debater suas correntes, suas ideias, suas filosofias. E também alguns templos onde misturavam filosofia com as suas crendices, como as ruínas do templo de Delfos, por exemplo. Paulo sabe que em Corinto ele vai se deparar com os extremos da racionalidade e da mística humana. De um lado, ele vai encontrar uma igreja que exagera no uso dos dons, que fica entorpecida pela mística da fé. É bom, a gente é pentecostal, gosto de ser pentecostal, das línguas, das profecias, das revelações, mas foram longe nisso, a ponto de cometerem abusos, exageros, se perderam nisso. Paulo então doutrina, ensina como é que se deve aplicar cada um dos dons espirituais. Ele não pede pela aniquilação deles, pelo contrário, ele quer e ele incentiva os irmãos a buscarem os dons, mas que sejam controlados. Por outro lado, também há um grupo de pessoas muito racionalistas, que tudo questionam, que tudo querem discutir, que tudo querem entender pela lógica humana. E era ruim isso, porque essas pessoas incomodavam, essas pessoas perturbavam. No português bem coloquial, porque essas pessoas ainda existem hoje, a gente diria que são chatos. Só que esse cara, tudo que você vai falar quer discutir. Irmãos, a gente eu, graças a Deus, estou livre. Pastor Magno é que ama esse negócio da aula, de seminário. Ele ainda pega, só que agora ele está indo para outro nível, agora com doutorado, vai para o nível, vai dar aula em nível mais acadêmico, vai se livrar um pouco de seminaristas de primeiro, de segundo ano de faculdade, que querem discutir, quer discutir arminianismo, quer discutir calvinismo, quer discutir os atributos de Deus, querem discutir quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. Ai meu Deus, é ruim, viu? Fica para você com aquilo, já passou da minha fase, já não quero mais dar aula. Mas se não bastasse os seminários, né, irmão Renato?
Às vezes no nosso meio, há pessoas que vêm com cada pergunta. Você pensa que é a pergunta do ano, né? O sujeito chega todo empolado aí, às vezes metido em intelectual, você é novinho, bota o óculos aqui. Queria que você me explicasse. Fala, meu filho, o que você quer saber? Aí vem aquela pergunta boba, achando que, que a gente vai... Nunca ouvi uma pergunta daquele naipe, imagina, né? Essas são as pessoas que incomodam. Não é errado fazer pergunta. Você fazer pergunta porque não sabe, é um direito. Fazer pergunta porque quer entender, faça. Fazer pergunta porque quer aprender, por favor, faça mesmo, seja lá qual for. Não tem problema. Mas fazer pergunta porque quer incomodar, vai ver se eu estou na esquina, irmão, não tem mais o que fazer. A gente tem serviço para fazer, vai ficar perdendo tempo com bobagem. E aqui claramente se vê que Paulo está meio irritado. A gente percebe pelo teor das suas palavras que ele está lidando com gente desocupada, irmão. Gente que não tem o que fazer. Vamos analisar um pouquinho. Paulo vai falar sobre a cruz. É a base da sua teologia. Longe de mim esteja gloriar-me anunciando na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Paulo não diz isso somente. Ele diz, para mim, porque em nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Está no capítulo 2, versículo 2. Nos capítulos 1 e 2, ele contempla e exalta a importância da cruz. Ele não está preocupado com o simbolismo da cruz. A cruz que o pessoal usa numa correntinha no pescoço, ou na pulseira, ou na parede, ou no cume, na torre de uma igreja, ou no topo de uma montanha. Não é. Ele não está preocupado com o símbolo cheio, vazio, não está, ele está preocupado com a cruz onde morreu Jesus. Ele está falando cruz, que ele está se referindo ao sacrifício de Jesus. Compreenda-se por cruz, não apenas o madeiro, nesse formato de um X, ele está pensando no sacrifício de Jesus. Então, quando você ler cruz, entenda isso por sacrifício de Jesus. É aí que nasce tudo, é aí que tudo acontece. Amém? É o ponto de partida do cristianismo, é o marco zero da nossa fé, é o nosso home, é onde tudo começa. Se o seu cristianismo não começa no Calvário, não começa na cruz, ele não é legítimo. Cristianismo legítimo não é aquele da boca para fora, não é aquele de frequentar igreja em ocasiões especiais, em festividades, dias santos, nada disso. Cristianismo legítimo é aquele que começa no Calvário, começa com a compreensão da morte de Jesus. Por que ele morreu? Qual a importância? Quais as implicações reais da eternização da alma a partir daí? Quando Jesus morreu, houve várias avaliações. Para as autoridades políticas, a morte de Jesus seria um problema menos na nação. Para o povo que estava contaminado com a ideia de que Jesus era um facínora, Jesus seria um facínora a menos para perturbar a sociedade. Para os discípulos, era um inocente sendo julgado erroneamente. Para Deus, era o preço pago para a sua satisfação. A morte de Jesus é vista na teologia como a satisfação de Deus, a satisfação divina. Como assim? A única forma de Deus se satisfazer com a oblação pela pecaminosidade da humanidade seria por meio de sangue. Por isso há um princípio que está exposto em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão. Deus só poderia se satisfazer em relação ao pecado por meio do sangue. E isso já era prefigurado no tempo do tabernáculo, mais tarde do templo.
quando matavam animais, derramavam sangue em favor do ofertante, que ali chegava diante do sacerdote, punha a mão sobre o animal, dizia: eu transfiro para esse animalzinho os meus pecados. Confessava os pecados, o sacerdote matava, queimava, e o sangue derramado significava que aquele pecador estava sendo substituído por um inocente cujo sangue estava sendo derramado. Mas o texto de Hebreus deixa claro que aqueles sacrifícios não eram suficientes, não eram completos. Tanto é que para cada pecador um novo sacrifício, e para cada pecado que o mesmo pecador já havia se arrependido, novo sacrifício. Então aquilo era constante, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, entrava mês, saía mês, entrava ano, saía ano, até que viesse o sacrifício perfeito, porque aqueles sacrifícios prefiguravam o sacrifício perfeito de Jesus que se daria na cruz do Calvário. Aí, o sacrifício dele se tornou completo, num ato simbólico e tremendo para comunicar algo à humanidade, principalmente ao povo judeu, no instante em que Jesus morreu lá no templo, em Jerusalém, onde os sacrifícios eram oferecidos diariamente. Ali no templo, o véu, aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, lá atrás estava a Arca da Aliança, de repente ele é rasgado de cima e embaixo. Imagine a notícia correndo pelas ruas, algum levita avisando os sacerdotes, todo mundo correndo para o templo, porque várias coisas aconteceram no instante que Jesus morreu. O sol escureceu, a terra tremeu, e de repente aquele alvoroço no templo, todo mundo correndo para lá. Houve uma tragédia no templo. O que aconteceu? Caiu o templo. Não, o véu rasgou. Como? E foi de cima para baixo, não havia como alguém chegar lá em cima. E ele era uma cortina feita de 4 camadas, não podia ser rasgado com mãos humanas. Ninguém estaria lá para fazer aquilo aconteceu milagrosamente, para dizer o seguinte: chega, acabou este tempo, não há mais necessidade do derramamento desse sangue, acabou, o sacrifício parou, chegou, agora foi culminado. Por isso que Jesus disse: está consumado. Com o sacrifício dele foi completo, perfeito, e atingiu o passado, o presente e o futuro, nos alcançou, e estamos hoje aqui, remidos pelo sangue de Jesus. Se não fosse o sangue, o sacrifício de Jesus, você nunca conheceria a salvação, você nunca me conheceria, nem eu, você. Olha o que o Evangelho fez, nos aproximou, o sacrifício de Jesus. Agora Paulo, nesse texto, ele começa no versículo 17, fazendo uma advertência. Ele diz assim, que a mensagem que ele prega não é com palavras de vã sabedoria, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Eu não vou desviar o meu propósito, a minha mensagem, eu não vou desviar o meu foco, para não tornar vão aquilo que é essencial. Tudo mais é secundário, a mensagem da cruz é essencial. Perguntaram um dia para Billy Graham: qual o segredo do teu sucesso? Acho que eu disse isso no dia que celebramos a sua morte aqui. Ele disse: é que eu nunca me afastei do Calvário. Não há uma pregação que eu faça em que eu não mencione a cruz de Cristo. Mencione a cruz. Quando você mencionar a cruz, você está se referindo ao sacrifício de Jesus. Não adianta levar a cruz pendurada no pescoço, não é disso que está falando. É muito mais sério, mais profundo. Bem, o profeta Isaías já vinha vaticinando o sacrifício de Jesus. Ele já vinha falando da cruz. Veja, por exemplo, lá em Isaías capítulo 53, é um texto conhecido, mas acho que falar sobre esse assunto e não voltar, não dá aqui uma voz a Isaías de se expressar sobre ela, seria um desperdício muito grande.
capítulo 53, versículos 4 e 5, ele diz: verdadeiramente, 700 anos antes, imaginem isto, ele já vaticinava o sacrifício como algo que ele viu acontecer, então ele já fala aqui no pretérito, como se tivesse visto e acontecido. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que é transgressão? Quebra da lei, da justiça de Deus. E moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade é maldade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus sofrimentos, fomos sarados. 1 Pedro 1,19. O apóstolo Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Então, se a gente não parar para pensar na cruz, irmãos, a gente está fazendo tudo errado. Cristianismo não é filosofia de vida. Equivocam-se aqueles que pensam que Jesus morreu e ressuscitou e agora está vivo dentro de cada um de nós, vírgula, de cada um de nós os que cremos nele. Ele não está assim sendo oferecido de bandeja, de graça para todo mundo, não. Pelo contrário, ele diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Você já abriu a porta para Jesus entrar? Então ele está aí. Se você não abriu, ele está do lado de fora. Não é essa coisa tão simplista como andam falando. A aliança com Cristo, nossa relação com Cristo, nosso compromisso com Cristo, a nossa fé no sacrifício tem implicações muito mais amplas e mais profundas do que se possa imaginar. Inclusive nós, crentes em Jesus, temos que aprofundar muito mais a nossa compreensão, o nosso entendimento acerca da cruz. Nós não estamos pegando bem a coisa, não. Nós vamos ver isso daqui para frente. Nós mesmos, como crentes em Jesus, que falamos tanto a palavra de Deus, não estamos entendendo ainda tão bem o que é isso, ou o que isso quer dizer. E é para isso que eu estou chamando a atenção dos irmãos hoje, à luz dessa exposição de 1 aos Coríntios. Vamos seguir a leitura. Agora, Paulo vai falar no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Faz uma pergunta: os irmãos acham que quando Jesus morreu, alguém estava pensando que a morte dele era vicária, ou seja, era redentora? Alguém está pensando nisso naquela hora? Primeiro, que as autoridades queriam acabar com ele mesmo. Segundo, que até mesmo os seus discípulos não estavam entendendo ainda a razão da morte dele. Tanto é que quando Jesus morreu, eles ficaram decepcionados, escandalizados, desapontados. Aqueles dois que Jesus pegou andando no caminho para Emaús, falou: vocês estão conversando aí, porque vocês estão tristes? Porque há uma relação entre a nossa fala e o nosso estado de humor. Você fala coisa boa, você tem alegria. Fala coisa ruim, você tem tristeza. E Jesus falou: o que é que vocês estão conversando? E por que estão tristes? Não deu tempo de encerrar a primeira pergunta, já veio com a segunda, porque ele já sabia que papo chato leva a sentimento chato. Está sabendo? Não o quê? Está sabendo a respeito de Jesus de Nazaré? O quê? Era ele, já ressurreto. O que aconteceu? Olha que ironia. Você não está sabendo, não lê jornal, não vê Rede Globo, não tem internet em casa, cadê o WhatsApp, cadê? Está sabendo não? Morreu! É mesmo, morreu. Sério? Se bem que umas mulheres aí andam dizendo que chegaram no túmulo, ele não estava lá, estava vazio o túmulo, que ele ressuscitou. Mas sabe como que é mulher, né? Fala demais. Preconceito oriental, típico deles, não acreditaram. Mas, e aí, morreu? E pior,
que nós tínhamos uma esperança tão grande nele. Nós achávamos que ele fosse nos livrar da mão dos romanos. A gente não aguenta mais pagar imposto para aquele governo. Está duro o negócio. Nós depositamos toda a nossa esperança. Então eu pergunto, vocês acham que esses irmãos aí viram a morte de Jesus como morte redentora? Mas não, viram como uma decepção, viram como uma fraqueza de Deus. Se ele é Deus, fracassou. Se ele é o Todo-Poderoso, deu tudo em nada. Viram como um fracasso divino. E não somente eles, mas também os demais. Até o grupo que andava com ele ficou triste, frustrado, decepcionado, apesar dos avisos que ele dava. Não pegaram, não entenderam, não atinaram com o fato. A mesma coisa que a gente faz a respeito do arrebatamento. Está avisando, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Está cheio de crente aí vivendo a vida, né? Tranquila, todo mundo desatento. Isso é sério. Bom, vamos parar um pouco de falar do significado, vamos passar para o entendimento da cruz. Aqui nasce uma polêmica espiritual muito grande sobre o entendimento da cruz. O que o mundo entende sobre essa mensagem da cruz, o que nós entendemos? Quando nós falamos que Jesus morreu, os crentes entendem. Dão glória a Deus, porque ele morreu, ressuscitou, porque estão salvos. Mas você fala isso para um ímpio. Essa semana eu fui provocado ao raciocínio por uma senhora, no culto, na casa do irmão Carlos. Ela me perguntou, quando eu perguntei a ela, a senhora crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Ela disse, eu tenho uma dúvida, qual é? Como um pai pode matar o filho? Do ponto de vista humano, uma pergunta absolutamente ilógica. Do ponto de vista espiritual, uma pergunta louca. Porque há duas lógicas aqui, em conflito. Uma é a lógica humana, a outra é a lógica de Deus. Para a lógica humana é loucura, para a lógica de Deus é sabedoria, vai dizer Paulo. O que é sabedoria para Deus é loucura para o mundo. O que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus. Então aqui nós estamos vendo duas vertentes completamente diferentes. Uma vez assisti uma luta na televisão que não deu certo. E os americanos vaiaram, queriam ingresso de volta. Que puseram o Mike Tyson, lutador de boxe, para lutar com um japonês. Eu não sei que modalidade de luta é aquela, que luta com os pés. Ele fica deitado e luta com os pés. Ele fica deitado, só luta com os pés. E o Mike Tyson, mas um não acertava o outro, que esse era muito habilidoso para escapar dos boxes, e o Mike Tyson muito habilidoso para escapar dos pés do japonês. A luta toda aconteceu e um não tocou no outro. O japonês parecia uma cobra no chão. Ele rolava e o Mike Tyson não conseguia, não podia chutar, só podia dar murro. Ele não acertou o murro e o japonês não acertou uma pesada nele. Aí era uma vaia só. E eu lembro na época a Rede Globo falou, olha, parece que essa foi uma experiência que não deu certo. Porque os americanos estão querendo ingresso de volta. Não houve emoção, não houve luta. Mas ele está tratando de um assunto aqui, não está falando de macarrão, está falando de trator. O que é que tem a ver trator com macarrão? Comparação absurda. Um assunto aqui, outro assunto. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Assim Paulo diz que é o conflito nessa questão do sacrifício de Jesus. Para o mundo um negócio fora de lógica. Morrer, sacrifício de sangue, satisfação de Deus. Deus mandar o filho dele morrer para salvar, conta outra. Aí você vai entender o pensamento de Paulo, isso é sabedoria de Deus, isso é poder de Deus, isso é justiça de Deus, isso é santificação de Deus, isso é redenção de Deus. Esses termos todos ele vai aplicar nesse texto. Meu Deus!
Agora você vai ver no que você está metido. Você está metido com a cruz. Amém? Amém? E é a partir da cruz que o seu raciocínio tem que ser construído. O nosso cristianismo, a nossa fé não é construída na lógica humana. A nossa fé é construída a partir da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o apóstolo vai usar a palavra loucura várias vezes aqui, vamos lá. Ele fala loucura da cruz. Depois ele vai falar no versículo 21, a loucura da pregação. Depois ele vai falar no versículo 25 sobre a loucura de Deus. O que é loucura? Loucura é esquizofrenia? O que é loucura? Paranoia? Distúrbio mental? Tudo aquilo que foge ao padrão da normalidade, tudo aquilo que não é aceitável. A loucura tanto é vista como uma doença que os psiquiatras tratam, quanto também é vista como até um termo ofensivo para se referir a uma pessoa que tem comportamento estranho, faz coisas atrevidas. Você é louco. Por isso que Jesus disse: a ninguém chameis loucos, né? Tem muita gente que também é chamada de louco, quando não é louco, é internada num hospício, lá em Franco da Rocha. Muita gente que foi internada como louco, sem ser louco, porque tinha dinheiro e a família queria entrar nos bens. Não é isso, doutor César? Tem documentos lá ainda antigos que comprovam isso, foram levantados. Minha filha, quando fazia a monografia dela, em psicologia, ela fez uns levantamentos terríveis sobre isso. Pessoas que foram tratadas como loucas quando não eram loucas. Então, né, minha psicóloga sabe disso. Quando é realmente uma esquizofrenia, ou paranoia, ou qualquer distúrbio mental, ou quando é apenas um comportamento tanto estranho que foge à lógica. Mas o mundo vê a nossa pregação como loucura. A mensagem da cruz para eles é uma loucura. Eu participava de um debate uma vez na Assembleia Legislativa com religiosos e alguns deputados, na época que queriam enfiar o curso de religião no Estado. Aí um pai de santo começou a debater comigo, por alguma razão que eu não lembro qual era agora. Porque vocês, mas não tinha nada a ver, que a Igreja Católica estava insistindo nisso. Eu era contra colocar o ensino religioso nas escolas, como sou até hoje. Isso é competência dos pais, não do Estado. O Estado não entende nada, o Estado é leigo. Aí aquela macumbeira: por que vocês, cristãos, se querem enfiar essa besteira de morte de Jesus na cruz? Eu falei: besteira não, a senhora respeita. Se a senhora discorda, eu uso o termo, não concordo, mas não seja ofensiva. Mas, no entanto, ela estava fazendo o que Paulo diz. É loucura para eles isso. Como é que você enfiar na cabeça de alguém que alguém precisou morrer para você entrar no céu? Se você parar para pensar com a lógica humana, você endoidece. Mas se você tiver humildade, o Espírito Santo vai fazer a sabedoria de Deus penetrar na sua mente. Aliás, deixa eu antecipar essa informação para vocês verem que é desse jeito mesmo. Veja no 2º capítulo, o que diz o versículo 29. Paulo está tratando desses mistérios. Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas estas coisas, ainda nas profundezas de Deus. É por isso que a gente entende o Calvário. É por isso que a gente entende a mensagem da cruz. Nós entendemos a mensagem da cruz por causa do Espírito Santo, que enfia essa mensagem aqui dentro e nos dá a capacidade de entender. Você está sabendo? Está entendendo? Quantos estão acompanhando o meu raciocínio? Vamos continuar no nosso texto. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Aleluia. Então estamos falando sobre a loucura da cruz, a loucura da pregação. Por que Paulo diz loucura da pregação? Por que Deus não adota uma forma melhor, mais fácil, mais direta de revelar a si mesmo ao homem? Ele já fez isso pela natureza. Há uma revelação inata de Deus na natureza.
A assinatura de Deus está presente, e quando Paulo escreve aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 18 em diante, ele diz que o que de Deus se pode conhecer já está revelado na criação, na própria natureza humana. O homem tem uma revelação, mas há uma revelação especial, e essa revelação especial está na Bíblia Sagrada, e os transmissores da Bíblia são os pregadores. Assim. E Paulo pergunta, quando escreve aos Romanos, como é que vão entender? Como é que vão crer se não ouvirem? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Para alguém entender, tem que ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. Para pregar, tem que estar sendo enviado para isso. E Paulo diz, é uma loucura, mas é assim que funciona. Vocês estão entendendo? Há duas lógicas. Ou você anda pela cabeça do homem natural, ou você anda pela cabeça de homem espiritual. Para você ser crente de verdade, você não pode ouvir o conselho do ímpio, como diz Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. A lógica de Deus é outra, gente. Nós embarcamos num mundo diferente. Nós estamos pensando nas coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós pensamos em céu. Nós, quando pensamos em morte, nós não pensamos em morte como o ímpio pensa. Nosso entendimento sobre a morte é diferente da do ímpio. Entendemos sobre o destino da alma. Mas nós não criamos nada disso. Está revelado aqui na Bíblia. E o Espírito Santo nos capacita a entender essas coisas, como eu acabei de ler. O Espírito Santo pega a sabedoria de Deus e enfia na nossa cabeça. Não é lindo isso? Crente sabe de cada coisa. Como é que podia um autor daquele hino, posso ter nas mãos vazias, sair de um culto? O camarada aceita Jesus e tem capacidade de escrever um hino daquele no hospital e depois morrer. Não deu tempo de aprender teologia, irmãos, mas já tinha revelação. Não deu tempo de sentar no banco de um seminário, mas já tinha entendimento. Parece que é um chip espiritual que o Espírito Santo enfia na cabeça da gente para entender. Não é assim? Assim é a vida espiritual. Por isso que a gente tem que andar no Espírito e não na carne. O homem natural, diz Paulo na sequência, capítulo 2, versículos 4 em diante, ele não vai entender essas coisas. Ele pode entender de física, de química, de biologia, de matemática, de medicina, pode entender de tudo isso, mas quando chega aqui ele roda. Ele faz perguntas propedêuticas, e até uma criança nossa da escola dominical é capaz de entender o que um homem intelectual, QI elevado, não é capaz de saber. Eu fico vendo o pronunciamento de alguns grandes nomes, de cientistas, esses caras famosos quando morrem. O Steve Jobs, ateu, morreu. Mas ele fez uma declaração. O que morreu agora foi Steve Hopkins. E aquele que era da Jobs, dá uma diferença pequena de nome. Steve, foi aquele. Ele cita Deus no final da sua vida, se dizia ateu. Mas ele cita Deus. E ele fala de uma espécie de vácuo que ele encontra dentro dele, agora quando ele vê que está vivendo os últimos suspiros de vida. Um vácuo. Não teve a humildade de aprender com quem podia lhe comunicar algo sobre Deus. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Elas se ocupam de alguns ideais, sejam ideais sociais, sejam ideais científicos. Tudo isso é bonito, eu admiro esses homens pelo que eles fizeram na vida. Como não? Opa, peraí. Por essas coisas eles têm toda a minha admiração. Mas também tem todo o meu lamento por essa vacuidade na qual eles partiram desse mundo sem dar a ninguém o direito de falar de um Deus vivo para eles. Sabe o que é isso? É a loucura do mundo.
daqueles que se acham sábios demais para se submeterem à loucura da cruz. Aquele hino do nosso Inário 291 retrata bem isso. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. O autor tem esperança, Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma pátria de glória eu terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz? Você entende a mensagem da cruz? Glória a Deus. Eu volto à pergunta daquela senhora: como pode um pai matar o filho? Interessante, a lógica humana versus a lógica de Deus. Mas Abraão entendeu a sabedoria de Deus. Quando Deus falou para ele: me dá o teu Isaque que tanto amas. É um pai matando o filho. Sabe por que Abraão fez aquilo? Porque ele entrou na lógica de Deus. Quando você entra na lógica de Deus, o seu comportamento muda. Charles Studd, missionário na Índia, nascido numa família de lords ingleses, morava numa mansão, era rico, herdeiro de uma grande fortuna dos nobres ingleses. Um dia num culto missionário, se viu tocado a ir para a obra missionária. Ele abdica de todo o seu futuro rico na Inglaterra e vai se embrenhar no meio daquele povo sofrido da Índia, e lá ele viveu até morrer. Um dia, quando alguém perguntou para ele: você tem coragem dessa troca? Abdicar de toda a fortuna, de todo o conforto, de toda a regalia da Inglaterra, de um reino tão poderoso, para viver no meio de gente desvalida, pobre, miserável, mal cheirosa? Ele disse assim: eu estou no melhor lugar do mundo para se viver. Como? Você acha isso o melhor lugar do mundo? Ele disse: sim, o melhor lugar do mundo não é nem Índia nem Inglaterra, é o centro da vontade de Deus. Eu estou no melhor lugar do mundo. Sabe o que é isso? Fazer uma troca dessa é entender a lógica da cruz. Aí está a sabedoria de Deus. O que para o mundo é loucura, para nós, para Deus é sabedoria. Mas, meus irmãos, o que está acontecendo com a igreja de hoje? Ela está cometendo alguns erros. Um dos erros da igreja de hoje é querer estar bem com o mundo. Nós não suportamos ser maltratados. Nós não aceitamos ser injuriados. Nós não aceitamos ser caluniados pela imprensa injusta. Nós não aceitamos ser chamados de fracos. Nós nos envergonhamos de títulos assim. Paulo não se envergonhou de ser chamado de fraco. Olha aqui no texto que ele diz, 2:3, eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. Ah, cristão, cadê a tua força? A força está em Deus, meu filho. Eu não sou nada. Tudo posso, Filipenses 4:13, naquele que me fortalece. Paulo, você não é o cara? Sou nada, vocês é que dizem. Eu tenho fraqueza e não escondo. Mas o problema de nós hoje é que nós somos muito chiques. Somos muito importantes para aceitarmos alguma ofensa que venha diminuir o nosso status social. Essa igreja, a maioria universitária, a maioria tem curso universitário. Pelo menos 80% dos rostos que eu vejo aqui porta pelo menos um diploma universitário. Alguns são graduados, pós-graduados, alguns são mestrados, alguns são doutorados. E fala sério,
De vez em quando a gente gosta de uma carteirada, não gosta? Principalmente quando alguém se mete a besta conosco. Nós estamos errando. Nós somos portadores da mensagem da cruz, aquela que para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nosso marco zero está na cruz, onde o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. É lá que tudo começa, é de lá que tudo se desenvolve. Quais são os efeitos da cruz? Os versículos 19 a 24 falam dos efeitos. O apóstolo Paulo usa de uma certa ironia para tratar com aqueles que zombam da mensagem da cruz, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele está fazendo uma citação que aparece uma vez em Isaías 29 e outra vez em Jeremias 8, 9. E ele faz uma pergunta irônica no versículo 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Agora inverteu. Agora loucos são eles. Eles chamam a mensagem da cruz de loucura. Agora Paulo diz: eles é que são loucos. Eles não sabem dos efeitos eternos que vão recair sobre eles por negarem os efeitos da cruz. Aí ele cita o versículo 21, que eu já falei da loucura da pregação. Versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Característica deles: para os judeus, um líder que fosse Messias tinha que ter no mínimo as características de Moisés. Moisés realizou milagres no deserto. Maná diário, que era milagre. Uma coluna de nuvem para dirigi-los e também para refrescar-lhes o sol sobre a cabeça durante o dia. À noite aquilo se tornava uma coluna de fogo, porque é uma inversão térmica, e aquele deserto que durante o dia é quente, à noite fica gelado. Então a nuvem de fogo, a coluna de fogo à noite vinha para aquecer, e quando eles também empreendiam viagens à noite, a coluna que dirigia. Então, milagre. Queriam comer carne, veio uma revoada de codornizes, comeram carne, milagres. Acharam água em mar, as águas eram amargas, Moisés joga o lenho na água, a água fica adocicada, pode beber a água. Outra vez ele bate na rocha, sai água, milagres após milagres. Então, o Messias que nós esperamos, no mínimo, tem que ser poderoso. É a expectativa dos judeus. Já os gregos, que eram muitos na época, eles não estão buscando sinal como os judeus. Eles buscam algo convincente, persuasivo, lógico, racional. Aí Paulo diz assim: olha, os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam evidências, sinais. Mas para nós, versículo 24, os que são chamados também judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus. Judeus, Jesus é poder de Deus. Gregos, Jesus é sabedoria de Deus. Então aqui nós temos uma resposta clara para cada caso. Afinal de contas, por que isso? Porque a cruz traz consigo poder. O que é loucura para uns é poder para outros. O que a cruz é para você? O que a cruz é para você? Você sabe por que você ora em nome de Jesus sobre a doença vai embora? Porque a cruz é poder de Deus. Você sabe por que você repreende um endemoniado, os demônios do endemoniado em nome de Jesus e eles saem? Sabe por quê? Por causa da cruz. A cruz é poder de Deus. Você sabe que quando você vai fazer qualquer coisa, a Bíblia diz: tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus. Tudo que fazemos é em nome de Jesus, por causa da cruz. A cruz é poder de Deus. Que mais que a cruz é? Vejam comigo, a cruz é sabedoria de Deus. Loucura para eles, sabedoria para nós. Nós sabemos que por causa da cruz nós vamos entrar no céu. Que mais que a cruz é?
Vá comigo para o versículo 30 do capítulo 2. Mas vós sois dele em Cristo, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, por causa da cruz, que o tema aqui é a cruz, justiça, santificação e redenção. Deixa eu falar sobre a santificação e aqui eu vou terminando. Eu me preocupo com o que os crentes de hoje buscam. Estão buscando vantagens da fé. Eles não estão buscando os efeitos do Calvário, os efeitos reais do Calvário, estão buscando vantagens. Essa nova forma de evangelho que está sendo apregoada por aí, não é bíblica. De uma vida melhor, uma vida confortável. Não sou contra a vida confortável. Quer ter vida confortável, vai trabalhar. Faça por merecer. Mas não fica usando a mística da fé para poder ficar rico, filhinho de papai do céu de uma hora para outra, como andam vendendo. Esse peixe aí está cheirando mal. Estão vendendo um peixe errado. As pessoas estão buscando muito conforto em nome da cruz. Não é para isso que a cruz serve. Estão fazendo de muitos cultos verdadeiros shows. Estão vivendo de alegria, alegria, oba, oba, de festividade. Estamos em guerra, meus irmãos. Tem uma grande festa esperando por nós, mas ainda não é hora de glória, ainda é hora de cruz. Está entendendo isso? Quero uma igreja onde eu me sinta bem. Você está procurando um lugar para se sentir bem? Vá para Disney. É um bom lugar para você se sentir bem. Gente, agora você quer ficar na vontade de Deus, que nem o Charles Studd, fique no lugar onde Deus lhe colocou e seja útil aí. Faça alguma coisa. Na hora de sorrir, sorria com todo mundo. Na hora de chorar, por favor, chore junto. Não vá para o teu cantinho fazer festa enquanto alguém está chorando, não. Seja igreja. A cruz nos une, a cruz nos santifica. No que implica a santificação? Separação de tudo que é do mundo, tudo que é do pecado. É um rompimento. Mas tem gente que está vivendo um pé na igreja, um pé no mundo. Que droga é essa? Que cristianismo é esse? Você está achando que você vai para o céu? Vai sim, só se for para o céu da boca de jacaré. Porque o céu de Deus, onde Jesus está sentado à destra do Pai, não tem lugar para tipo de crente assim não. Nosso começo, nosso meio, nosso fim está na cruz, é no Calvário. É aí que tudo começa, é aí que nos identificamos com a fé. Estão buscando o que a Bíblia não está oferecendo. Você quer saber? O apóstolo Paulo vai dar uma palavra. Antes, deixa eu ler uma palavra aqui de Atos 5. Quando Ananias e Safira morreram, houve um grande temor na igreja. Aí, depois disso, há uma nova prisão dos apóstolos, e eles sofrem quando entra o conselho de Gamaliel. Não vou entrar nesses detalhes, mas o versículo 41 me mostra como a igreja primitiva vivia, e não se parece com o que a gente está buscando hoje não. Olha o versículo 41, Atos 5, 41. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Sabe o que é regozijar-se? Alegrar-se, festejar, festejando, alegrando-se, por serem dignos, por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Você aguenta isso? Isso aqui é identificação com a cruz. Isto aqui é sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está em experimentar a vergonha da cruz. A sabedoria de Deus não está em se envergonhar da cruz, como muitos se envergonham. Carregam a Bíblia na bolsa, não tem coragem de andar com ela na mão no meio da rua. Os homossexuais andam se beijando no meio da rua, eles não se acanham. Homem abraça homem, anda se beijando na rua, eles não se acanham. Mas o crente tem vergonha de andar com a sua Bíblia.
Por que pessoas não se envergonham daquilo que assumem? Então você não se assumiu como crente. Você não anda nem com a sua Bíblia. Você tem vergonha dela. E se alguém tirar uma com a sua cara porque você está andando com a Bíblia? Você vai, que foi? A Bíblia é meu. Você vai fazer isso? Você não vai falar nada. Você vai andar assim, falei, fui visto com a minha Bíblia. Fui visto. Alguém notou que eu sou diferente. Eu sou diferente por causa da cruz. A cruz me faz diferente. Para o mundo isso é loucura, para Deus é sabedoria. Por quem você prefere ser avaliado? Não entenderam? Pergunto de novo. Para o mundo isto é loucura, para Deus é sabedoria. Por quem você pretende ser avaliado? Bom. Terminando. Paulo diz que a cruz não apenas estabelece os marcos sobre os quais eu construo a minha teologia. A cruz me identifica com Cristo. É o que ele diz em Gálatas 2, 19 e 20. Agora estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Você ama a mensagem da cruz? Si bemol, Ricardo, si bemol. Será que sai? Põe a letra para a gente lá em cima, 291 do nosso inário. Dá si bemol, pronto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei